Depressão é falta de Deus? Vamos discutir sobre isso nesse vídeo a partir do caso do padre Fábio de Mello, que esse ano, mês passado, no momento em que eu gravo esse vídeo, falou num show público que ele estava sofrendo de depressão. E aí é uma bela reflexão filosófica a ser feita sobre a possível conexão entre Deus e sentido da vida. Porque falar sobre a depressão dá ensejo para falar sobre o sentido da vida, embora depressão não seja igual à perda de sentido da vida. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Eu quero deixar bem claro que depressão não é igual à perda de sentido da vida. Embora perda de sentido da vida, em muitos casos, tenha a ver com depressão. Então, como eu sou um professor de filosofia e não um médico psiquiatra, eu quero discutir mais sentido da vida e menos depressão, porque no histórico do debate sobre sentido da vida, está o argumento de que Deus dá sentido à vida e, ao dar sentido à vida, faz com que a vida seja mais significativa e, portanto, esteja menos suscetível a coisas como depressão, certo? E eu quero fazer isso com base numa aula lá do Núcleo de Formação Filosófica. Sabe que o Núcleo de Formação Filosófica é a minha escola de filosofia. Quando você entra lá no Núcleo, você tem vários cursos. Na trilha de filosofia especificamente, tem um curso chamado Problemas da Filosofia. No Problemas da Filosofia, tem problemas de filosofia da religião. E no Problemas de Filosofia da Religião tem uma aula intitulada Religião dá sentido à vida? Essa aula, ela segue esse sumário aqui. E eu vou pegar a apostila dessa aula, tá? A apostila tem esse sumário aqui. Condições para o sentido. O argumento do Tolstói, sim, o escritor, ele escreveu textos de filosofia, uma resposta religiosa ao sentido da vida, e tem críticas à resposta religiosa. E eu quero passar com vocês rapidamente aqui nesse argumento. Eu quero focar nesse argumento aqui, para que a gente veja se faz ou não faz sentido, ou quais são os problemas que você, obviamente, está convidado a colocar aqui nos comentários suas respostas. Quais são os problemas que a concepção de que Deus dá sentido à vida enfrenta? Então, primeiro eu quero revisar a posição do Tolstói. Então, a posição do Tolstói, ela pode ser sintetizada em 3 afirmações. Se Deus existe, se Deus não existe, perdão, a vida não faz sentido. Se Deus existe, a vida faz sentido. A vida faz sentido se e só se Deus existe. Portanto, Deus é uma condição necessária e suficiente para o sentido da vida. Essa é uma concepção existente aqui. Tem alguns problemas a isso, mas eu vou sintetizar os argumentos para essa posição. Um argumento muito importante para a posição de que Deus é a condição necessária e suficiente para o sentido da vida é o da mortalidade e da impermanência. Então, por que nós somos impermanentes? A impermanência anula tudo o que fazemos porque tudo acabará por desaparecer. E se tudo acabará por desaparecer, as coisas não têm sentido. Esse é um argumento. Outro argumento é imortalidade e finalidade. Então, se temos uma alma imortal, e se Deus nos criou com uma finalidade, a vida humana tem sentido. Se nós temos só mortalidade, e se Deus não dá nenhuma finalidade a nós não temos sentido. O sentido, portanto, é transcendente, ele vai além de nós, certo? É basicamente esse o argumento. Os dois, né, argumentos aqui. E quais são as possíveis objeções que podem ser levantadas a esse argumento de que Deus dá sentido à vida e que pode dar, pode rolar e desembocar lá naqueles que discutem depressão, isso é falta de Deus e tal. Vamos lá. O futuro distante. A crítica é a seguinte: admitamos que, porque tudo será destruído e esquecido no futuro distante, certo? Nada do que hoje fazemos terá importância nesse futuro distante, certo? Mesmo que isso seja verdade, aqui começa a objeção, por que razão
o fato de nada ter importância daqui a 1 milhão de anos tem importância para nós agora. Não é claro isso. Se nada do que fazemos tem importância daqui a 1 milhão de anos, então o que tem ou não importância daqui a 1 milhão de anos também não tem importância para nós. Percebe isso? Assim, eu não sei se isso é evidente para você, mas preste atenção. O argumento não é que daqui a 1 milhão de anos, como tudo aqui vai ter acabado, para eles a gente vai ser irrelevante. Por quê? Porque, porra, tem 1 milhão de anos, né? Beleza. Então, por que diabos, então, a gente não faz o raciocínio inverso? Ou seja, a gente não está distante 1 milhão de anos deles? Tá. Então, por que diabos a opinião deles é importante para nós? Percebe como o argumento não se sustenta? Se o argumento é, não, pô, tudo é impermanente, tudo vai ser esquecido, então ninguém vai se lembrar de você daqui a um tempo, portanto a sua vida não tem sentido. Não, peraí. Você está dizendo que minha vida não tem sentido porque alguém que eu nem conheço não vai lembrar de mim? Porque, do ponto de vista dele, eu sou irrelevante. É isso que eu estou dizendo, beleza. Então, se, do ponto de vista dele, eu não tenho relevância, por que do meu ponto de vista ele teria? Não faz sentido. Entende? A impermanência, quando é atrelada a esse, não, tudo desaparece, nada vai ser lembrado e tal. Não, mas isso não faz sentido. Assim, é irrelevante. O sentido ou não de alguma coisa não está no quanto eu vou ser lembrado. Porque pelo mesmo critério, se do ponto de vista de alguém muito distante eu não importo, pelo mesmo critério que é a distância, né, temporal, ele também não importa para mim. Então cai por terra esse argumento, percebe? Então, ou seja, o sentido da nossa vida não pode ser afetado pela importância que alguém daqui a 1 milhão de anos atribui à nossa vida. Se nossa vida tem sentido, não perde só porque daqui a 1 milhão de anos ninguém dá importância à nossa vida. Se a nossa vida não tem sentido, não o ganha só porque alguém daqui a 1 milhão de anos lhe dá importância. É irrelevante pelo mesmo argumento que alguém diz. Olha, ninguém vai lembrar. Beleza. Ah, mas se ninguém vai lembrar, é indiferente, né? Ou se alguém vai lembrar, é igualmente indiferente. No entanto, se a gente quiser interpretar com mais caridade interpretativa o que o Tolstói está propondo, a gente poderia dizer assim, olha, ele poderia responder que o problema não é realmente o fato de daqui a 1 milhão de anos outros seres não valorizarem nossas vidas, mas o próprio fato de nós desaparecermos inevitavelmente se formos mortais. Então, o problema não é que a gente é irrelevante do ponto de vista da totalidade. O negócio é que nós vamos desaparecer. E o fato de nós desaparecermos implica uma certa ausência de sentido. Então, falar do que acontecerá daqui a 1 milhão de anos é só uma forma de dramatizar a nossa mortalidade. O importante é que, mesmo daqui a 100 anos, todos estaremos mortos. E é isso que anula qualquer sentido que a nossa vida possa ter. Se não tivermos uma alma imortal, como defende o Tolstói, nossa vida não tem sentido. Então, a vida só tem sentido na imortalidade. Se é mortal, não tem sentido. Qual é a crítica que a gente pode responder a essa contra-objeção? Os críticos podem responder que, se a nossa vida não tem sentido, ela não ganha sentido se a prolongarmos para sempre. E se ela tem sentido, não há qualquer razão para pensar que ela perde esse sentido só porque nós somos mortais. Por quê? Dar cabeçada na parede, por exemplo, não tem sentido. Não tem sentido dar cabeçada na parede. Isso não ganha sentido se eu fizer dar cabeçada na parede eternamente. Ou seja, algo não ganha sentido porque se prolonga pela eternidade. Se prolongar pela eternidade não confere sentido por si só a nada. E, por exemplo, se eu vejo prazer em beber chá, beber café, isso não vai perder o sentido só porque o café vai acabar. Enquanto ele dura, tem sentido de eu beber porque é prazeroso enquanto ele dura. Por que algo perderia o sentido porque acaba? Eu vou jogar futebol tem um tempo determinado, enquanto o tempo determinado do futebol dura, tem sentido jogar futebol. O futebol não tem sentido porque ele tem um tempo determinado? Ora, mas isso não faz o menor sentido. As coisas não adquirem sentido porque elas se prolongam pela eternidade e nem perdem sentido porque elas acabam. Aliás, algo que pode ter perfeitamente sentido, como, por exemplo, tomar uma xícara de café depois do almoço, para mim,
pode se tornar infernal se isso se prolongasse até a eternidade. Imagina se eu tivesse que essa xícara durasse para sempre. Que tortura seria? Ou seja, a eternidade, ao invés de conferir sentido, tiraria o sentido da xícara. Entende? Então a morte, ela não confere sentido, nem tira sentido. Quando você para analisar bem o que isso significa. Percebe? Essa é uma crítica possível. Outra crítica é quanto à finalidade humana. Nas nossas vidas há várias cadeias de justificação interligadas, certo? Nós saímos de casa para ir ao supermercado, vamos ao supermercado para comprar comida e comemos para viver. Chama-se finalidade instrumental, a que fazemos em função de outra coisa. Chama-se finalidade última, a que fazemos em função de si mesma. Tá? O Tolstói defende que porque nós somos mortais, todas as nossas cadeias de justificação ou finalidades acabam no nada. Nós saímos de casa para ir ao supermercado, vamos ao supermercado para comprar comida, comemos para viver, mas vivemos para quê? Né? O Tolstói defende que se acabarmos todos por morrer, a vida não tem sentido, porque nesse caso a vida não tem qualquer justificação ou finalidade última. A resposta ao sentido da vida, defende o Tolstói, não pode estar na própria vida, mas sim para além da própria vida. Identifica a argumentação aqui? Então, os críticos, contudo, argumentam que essa posição é insustentável. Por quê? Há duas possibilidades apenas. Ou a vida em si mesma é uma finalidade última, ou algo que transcende a própria vida, e esse algo é a finalidade da vida. Há duas opções. Tá. No primeiro caso, o fato de sermos mortais é irrelevante. A finalidade da nossa vida é a própria vida, a satisfação, a realização, o estímulo que obtemos ao viver, certo? Mas não é aí que defende o Tolstói. No segundo caso, a finalidade da vida é outra coisa além dela. Tolstói sugere que a finalidade da vida é viver no paraíso, certo? Mas qual é a finalidade de viver no paraíso? Se o Tolstói afirmar que há outra coisa que é a finalidade de viver no paraíso, começa uma regressão infinita, né? Porque a gente pode perguntar qual que é a finalidade dessa outra coisa e qual que é a finalidade dessa outra coisa. Beleza. Mas não seria essa a resposta do Tolstói, né? O que o Tolstói diria? O Tolstói escaparia a essa regressão infinita afirmando que viver no paraíso é uma finalidade última, nela mesma, e não precisa de ter outra coisa como finalidade. Certamente, possivelmente, é isso que o Tolstói diria. Mas esse argumento é circular. Um argumento é circular quando pressupõe o que ele devia demonstrar, né? Chama-se petição de princípio aos argumentos circulares. Eu peço que você aceite aquilo que eu tenho que provar. Por quê? Porque no caso do Tolstói, isso acontece por afirmar que a vida não podia ser sua própria finalidade. É isso que o Tolstói está querendo dizer. A vida não é a sua própria finalidade. A finalidade da vida é além da vida. Ora, mas se a vida não pode ser a sua própria finalidade, por que razão a vida no paraíso pode ser a sua própria finalidade? Não é óbvio. Por quê? O Tolstói não pode argumentar que a vida no paraíso é um fim em si por ser imortal, porque isso é circular. Pressupõe o que está em discussão. O que está em discussão é precisamente a questão de saber se só uma vida imortal pode ter sentido. Ou seja, se só uma vida imortal pode ser uma finalidade última. Não é evidente que só uma vida imortal pode ser uma finalidade última. Uma vida mortal pode ser uma finalidade última. Ela tem sentido em si mesma. O Tolstói também não pode responder que a vida no paraíso é apenas a continuação de uma vida que já tinha sentido antes. Por quê? Porque se a vida já tinha sentido antes do paraíso, não há qualquer razão para pensar que perde só porque nós somos mortais, como nós já vimos. Entende? Como nós já vimos. Assim, a crítica à resposta do Tolstói é a seguinte: ou a vida é a sua própria finalidade, ou a outra finalidade, que é a finalidade da vida. Ora, mas se a vida é a sua própria finalidade, a vida tem sentido apesar de ser mortal. Nenhuma outra coisa pode ser a finalidade da vida sob pena de regressão infinita ou circularidade. Logo, a vida tem sentido apesar de ser mortal. Nota? Se você quer atacar esse argumento, ataque uma de suas premissas. Qual delas você, que acha que Deus dá sentido à vida, atacaria? P1, P2 ou P3? O que você acha?
Então, esse vídeo aqui é mais para gerar o debate sobre essa pergunta que, poxa, é muito feita, né? Isso aí é falta de Deus. Você está assim porque é falta de Deus. Será que faz sentido dizer que é falta de Deus? Eu tentei iniciar aqui um debate sobre o que significa dizer que Deus confere sentido a alguma coisa e se isso faz sentido ou não faz. Fiquem à vontade para colocar aqui nos comentários as objeções que vocês acharem que são o caso. E fiquem à vontade para compartilharem esse vídeo caso vocês conheçam alguém que tenha essa dúvida. É falta de Deus ou não é falta de Deus? Não se esqueçam, eu quero que vocês sempre se lembrem de que vocês são o que pensam. E, em grande medida, pensar bem é agir bem. Para ajudar você não só a pensar bem, como eu estou fazendo nessa aula aberta aqui, e pensar filosoficamente a sua vida prática, eu vou fazer uma aula magna chamada Filosofia como Modo de Vida. Essa aula magna ela vai acontecer e ela não vai ficar disponível por muito tempo, ela vai ficar disponível por uma semana. As inscrições estão abertas aqui. O link para você fazer a inscrição está no primeiro comentário fixado. Também está na descrição do vídeo. Se você quer aprender filosofia como modo de vida, se inscreva na aula e você não vai se arrepender. Você vai certamente sair dela pensando um pouco melhor. Você é o que pensa e, como sempre, fique com Sócrates.